Olá, meus caros alunos! Voltamos com a segunda parte da aula Anestésicos Gerais. Vamos falar agora sobre os anestésicos inalatórios. Na primeira parte, falamos sobre a anestesia, sobre os estágios da anestesia, sobre as fases de profundidade da anestesia. Se você não viu essa primeira parte, vá lá e assista. Ela é muito importante para que nós possamos entender agora como agem os anestésicos inalatórios. Então, os anestésicos inalatórios apresentam como vantagem a rápida indução e a rápida recuperação dos estados de anestesia. É claro que isso depende da solubilidade do anestésico no sangue, ou mais precisamente, do coeficiente de partição sangue-gás, além da solubilidade em gordura. Então, o que é esse coeficiente de partição sangue-gás? Ele define o quão mais solúvel ele é no sangue comparado ao gás. Então, anestésicos que são bastante solúveis no sangue, eles têm alta capacidade de ligação às proteínas. Por isso que eles são bastante solúveis no sangue. Já os anestésicos que são solúveis no gás, eles apresentam baixa capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. Ou seja, os anestésicos que apresentam elevados coeficientes sangue-gás têm elevada capacidade de ligação às proteínas. Os que apresentam baixo coeficiente de partição sangue-gás, eles têm baixa capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. Então, anestésicos que apresentam coeficiente de partição alto, como o alotano, eles mostram indução e recuperação mais lentas. Então, o alotano ele apresenta elevado coeficiente de partição sangue-gás, consequentemente, ele tem maior capacidade de ligação às proteínas e maior dificuldade para entrar no sistema nervoso central. Então, por isso, ele apresenta lenta recuperação e lenta indução. Já os anestésicos que apresentam coeficiente de partição sangue-gás baixo, eles produzem indução e recuperação mais rápidas. É o caso do óxido nitroso e também do desflurano. O óxido nitroso e o desflurano apresentam baixos coeficientes de partição sangue-gás. Significa que eles apresentam baixa capacidade de ligação às proteínas e, portanto, uma facilidade maior de entrar no sistema nervoso central para induzir e também uma maior facilidade de saída para recuperação. Consequentemente, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e sair dela mais facilmente. Eles conseguem atingir elevadas concentrações no sistema nervoso central rapidamente, mas eles conseguem também ser eliminados também mais rapidamente, promovendo assim uma recuperação mais rápida. Nesse gráfico, nós podemos comparar diversos anestésicos com relação aos seus coeficientes de partição sangue-gás. Então, o alotano, por exemplo, apresenta o maior coeficiente de partição sangue-gás, 2,3. Isso significa que ele é 2,3 vezes mais solúvel no sangue do que no gás. Ou seja, o alotano tem uma elevada capacidade de ligação às proteínas plasmáticas. Depois, o enflurano, com o coeficiente de 1,9, ou seja, ele tem uma menor capacidade de ligação às proteínas do que o alotano. O isoflurano, com 1,4, e aqui por último o óxido nitroso, com 0,47. Isso significa que o óxido nitroso apresenta uma solubilidade no gás praticamente 2 vezes a solubilidade dele no sangue. Mas como eu havia falado, o coeficiente de partição sangue-gás interfere no tempo de indução e também no tempo de recuperação. Então vamos comparar esses anestésicos gerais com relação aos seus tempos de indução e também de recuperação. Nós podemos verificar aqui um gráfico mostrando o tempo em minutos em função da concentração alveolar do anestésico geral. Significa que aquele anestésico geral ele conseguiu atingir uma concentração suficientemente alta no sistema nervoso central para induzir uma anestesia. O óxido nitroso, como nós sabemos, tem um baixo coeficiente de partição sangue-gás.
significa que ele tem uma baixa capacidade de ligação às proteínas. Por ele não estar ligado às proteínas plasmáticas, ele consegue facilmente atravessar a barreira hematoencefálica. Então, isso significa que rapidamente, em questão de alguns minutos, ele consegue induzir uma anestesia, ele consegue atingir praticamente 100% da sua concentração no sistema nervoso central. Mas também ele consegue rapidamente ser eliminado. Em alguns minutos ele praticamente atinge 0% da sua concentração no sistema nervoso central. Então, o óxido nitroso, por apresentar um baixo coeficiente de partição sangue e gás, ele tem indução rápida e recuperação rápida. Já o alotano é um composto, é um anestésico geral que apresenta coeficiente de partição sangue e gás elevado, ele tem mais dificuldade de passar a barreira hematoencefálica, então ele vai apresentar uma indução mais lenta. Nós podemos observar que mesmo depois de 40 minutos de administração, ele atingiu pouco mais de 50% da sua concentração no sistema nervoso central. E ele também tem uma recuperação mais lenta, mesmo depois de 40 minutos, ele ainda permanece no sistema nervoso central numa concentração de praticamente 50% do que foi inicialmente administrado. Então, anestésicos gerais que apresentam elevados coeficientes de partição sangue e gás, como é o caso do alotano, apresentam lentas indução e recuperação. E anestésicos gerais que apresentam baixos coeficientes de partição, como é o caso do óxido nitroso, eles apresentam rápida indução e também rápida recuperação. Então vamos ver agora os mecanismos de ação dos anestésicos inalatórios. O mecanismo de ação dos anestésicos inalatórios podem ser divididos em mecanismos dos líquidos voláteis, ou seja, dos fluoranos, e o mecanismo de ação dos gases, no caso do óxido nitroso. Então, como é que agem os fluoranos? Os fluoranos agem por vários mecanismos diferentes. Eles podem potencializar a atividade dos receptores GABA-A. Só relembrando, os receptores GABA-A são canais de cloreto. O GABA, ao se ligar nos receptores do GABA-A, eles abrem os canais de cloreto, mais cloreto entra na célula, fazendo com que aquela célula fique hiperpolarizada. No caso dos fluoranos, eles potencializam a atividade dos receptores GABA. Veremos como isso acontece, porque esse é o principal mecanismo de ação dos líquidos voláteis, dos anestésicos gerais, líquidos voláteis. Também podem bloquear os receptores nicotínicos. E ao bloquear os receptores nicotínicos, os anestésicos gerais, eles diminuem a permeabilidade ao sódio. Se o sódio não entra no neurônio, ele impede, portanto, a despolarização da membrana, bloqueando a transmissão neuronal. Então, potencializam a atividade dos receptores GABA-A, ou seja, provocam hiperpolarização, e bloqueiam também os receptores nicotínicos, impedindo a despolarização. O terceiro mecanismo é a hiperpolarização das membranas através da ativação de canais de potássio. Se ele abre os canais de potássio, os anestésicos gerais abrem os canais de potássio, mais potássio que está dentro da célula sai e a célula fica mais hiperpolarizada. A célula fica mais negativa no seu interior. Outro mecanismo é a ativação dos receptores de glicina. Os receptores de glicina são receptores inibitórios. Então, ao serem ativados, eles promovem também uma resistência à despolarização da membrana. E também promovem uma inibição da liberação de neurotransmissores na membrana pré-sináptica, principalmente a sinaptobrevina e a sintaxina. Então, esses neurotransmissores não são liberados, consequentemente, eles não despolarizam a membrana do neurônio pós-sináptico. Então, nessa outra imagem, nós podemos verificar o principal mecanismo de ação, que está relacionado com o GABA. Então, sem anestésico geral, o GABA se liga ao seu receptor GABA-A
O receptor GABA é um canal de cloreto, ele permite a entrada de cloreto para que a célula possa se repolarizar, ou seja, possa ficar novamente negativa no seu interior. Entretanto, na presença de um anestésico inalatório, do tipo líquido volátil, esse anestésico ele permite a maior ligação do GABA, a maior afinidade do GABA pelo seu receptor. Ao se ligar por mais tempo e de forma mais intensa, mais cloreto entra na célula, mais cloreto entra no neurônio. Essa entrada de cloreto em excesso no neurônio causa hiperpolarização, reduzindo, portanto, a excitabilidade neuronal. Dessa forma, nós temos redução da consciência, redução da transmissão neuronal nociceptiva, redução de todos os aspectos relacionados à anestesia geral. Então vamos ver agora os anestésicos gerais inalatórios do tipo líquidos voláteis. São chamados de fluranos, da família dos fluranos. O alotano, o enflurano, o isoflurano, o desflurano e o cefoflurano. Então eles são líquidos e esses líquidos eles se volatilizam, mas eles precisam de aparelhos que são chamados de aparelhos vaporizadores. Nós podemos verificar aqui nessa imagem ao lado. Isso aqui é um aparelho vaporizador que vai transformar o líquido, vai facilitar, o líquido já é volátil, mas ele vai facilitar a transformação, a passagem do líquido para o estado de vapor, para que ele possa atingir o pulmão, a corrente sanguínea e posteriormente o sistema nervoso central. Eles apresentam efeitos bastante complexos, atividade hipnótica, atividade analgésica, amnésica e também relaxante muscular. As principais características dos líquidos voláteis do tipo flurano acontecem no sistema cardiovascular. Eles reduzem a pressão arterial por uma vasodilatação. Eles causam risco de insuficiência cardiovascular. No sistema respiratório, eles podem causar depressão respiratória. E no útero, eles causam relaxamento uterino. Isso pode retardar o trabalho de parto e também pode aumentar o risco para hemorragias. Além disso, alguns efeitos colaterais, apesar de raros, são bastante graves, dizem respeito à hipertermia maligna. E no caso do alotano, apresenta um efeito colateral bastante grave, que é a insuficiência hepática. O alotano é bastante hepatotóxico, pode causar, portanto, uma insuficiência hepática. A hipertermia maligna, apesar de ser um sintoma raro, ela é bastante grave. Ela apresenta como sintomas a taquicardia, a hipertensão, rigidez muscular, a hipertermia, que dá nome a essa síndrome, e o desequilíbrio ácido-base. Isso acontece porque algumas pessoas apresentam variações genéticas no receptor de liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático do músculo esquelético. E aí o anestésico geral interage com esse receptor, promove a liberação exagerada do cálcio. O cálcio promove contrações musculares do músculo esquelético e contrações musculares do coração, provocando um aumento do metabolismo desses órgãos, desses tecidos, fazendo com que haja elevação da temperatura. Qual o tratamento? O tratamento é interromper a administração do anestésico volátil e usar medidas para baixar a temperatura corpórea. Também pode ser feita a utilização do inibidor dos canais de cálcio do retículo sarcoplasmático, no caso o dantrolene. Então, o dantrolene pode ser utilizado para impedir que mais cálcio seja liberado, provocando aumento das contrações musculares e, consequentemente, aumento da temperatura corporal. E os anestésicos inalatórios do tipo gases, como o óxido nitroso? Como é que ele age? Então, ele age nos receptores NMDA. Então, vamos só relembrar o que é que os receptores NMDA fazem. São receptores de sódio, potássio ou cálcio. No caso do NMDA, são canais de cálcio. Então, o glutamato é o principal ligante dos receptores NMDA. Se ligam nesse receptor e promovem a abertura e entrada do cálcio. Com a entrada do cálcio, nós temos a despolarização de membrana e também a liberação de neurotransmissores. O óxido nitroso ele bloqueia os receptores NMDA. Portanto, ele impede
que haja despolarização de membrana, que haja liberação dos neurotransmissores, impedindo assim a condução neuronal do impulso nervoso. Então, o óxido nitroso ele não irrita as vias aéreas, como os fluораnos irritam. Ele é um anestésico pouco potente, muito embora ele promova uma indução e uma recuperação rápida, mas ele tem pouca potência. Ele é administrado através do uso de máscara, promove uma estabilidade cardiovascular, então é um dos anestésicos que causam poucas alterações do ritmo cardíaco, promove indução e recuperação rápida, como eu falei, porque ele apresenta um coeficiente de partição sangue-gás muito baixo. Não causa relaxamento do músculo esquelético e ele deve ser usado em associação com outros anestésicos gerais, porque ele não produz hipnose profunda. A gente falou, ele é um anestésico pouco potente. Então aqui nós estamos comparando 3 anestésicos, o alotano, o enflurano e o isoflurano, com relação a vários aspectos dos seus efeitos colaterais, das suas reações adversas. Então, quando comparamos a arritmia cardíaca, o alotano dos 3 é o que tem maior probabilidade, maior chance de promover uma arritmia cardíaca. Então, tem uma chance elevada, um potencial elevado de causar arritmias cardíacas. Já o enflurano e o isoflurano, esses provavelmente, praticamente não têm potencial de causar arritmias cardíacas. Quando comparamos agora a sensibilidade a catecolaminas, a dopamina, norepinefrina e epinefrina também, o alotano produz um aumento da sensibilidade às catecolaminas, enquanto que o enflurano apenas levemente aumentada e o isoflurano não influencia na sensibilidade às catecolaminas, aos diversos tecidos. Comparando agora o débito cardíaco, o alotano e o isoflurano promovem diminuição do débito cardíaco, enquanto que o enflurano promove uma diminuição, mas depois uma recuperação. A pressão arterial, quando usamos o alotano e quando usamos o isoflurano, ela é reduzida. Nós temos uma redução da pressão arterial com alotano e também com isoflurano. E com enflurano nós temos uma redução inicial, mas depois uma recuperação. Os reflexos respiratórios são reduzidos com o alotano e também com o enflurano e são elevados na estimulação inicial com o isoflurano. E a toxicidade hepática, o mais hepatotóxico dos 3 é o alotano, ele apresenta hepatotoxicidade grave, enquanto que o enflurano e o isoflurano apresentam toxicidade hepática leve. Okay? Então aqui nós comparamos esses 3 anestésicos gerais, que são os mais utilizados na clínica, e nós podemos observar que o alotano é quem apresenta o pior perfil de reações adversas, comparando com o enflurano e comparando com o isoflurano. Então, como é definida a potência de um anestésico inalatório? Bem, a potência de um anestésico inalatório ela depende de uma grandeza chamada de concentração alveolar mínima. E o que é essa concentração alveolar mínima? É a concentração mínima de anestésico geral que chega ao sistema nervoso central e que é capaz de cessar os movimentos em 50% dos pacientes que são submetidos a uma cirurgia. Então, é a concentração mínima necessária para que o paciente possa sentir os efeitos da anestesia. E a concentração alveolar mínima, ela depende do coeficiente de partição óleo-gás. Ou seja, depende da capacidade do anestésico se dissolver no óleo comparado à capacidade do mesmo anestésico se dissolver no gás. Isso, traduzindo, significa que o anestésico geral é mais lipossolúvel. Quanto maior o coeficiente de partição óleo-gás, maior a potência do anestésico geral. Nesse gráfico, nós apresentamos o coeficiente de partição óleo-gás em função da potência em diversos anestésicos gerais, comparando o óxido nitroso com o alotano,
nós podemos verificar que o alotano ele é mais potente do que o óxido nitroso. Isso ocorre porque o alotano ele possui um maior coeficiente de partição óleo-gás comparado ao óxido nitroso. Ou seja, o alotano ele é mais lipossolúvel. Bem, mas nós vimos anteriormente que o alotano ele tem uma capacidade de indução e de recuperação mais lenta. Isso ocorre porque ele tem uma capacidade maior de ligação às proteínas. E ele realmente precisa se ligar às proteínas, porque ele é bastante lipossolúvel. A única forma dele ser distribuído pelo sistema nervoso central e pelos diversos tecidos é através da ligação às proteínas. Então, apesar dele induzir e recuperar mais lentamente, mas ele é mais potente, ou seja, ele precisa de uma concentração menor de anestésico para causar o mesmo grau de anestesia. Isso comparando, obviamente, ao óxido nitroso. Então, de uma forma geral, o aumento do coeficiente de partição óleo-gás, ou seja, o aumento da lipossolubilidade, significa também aumento da potência anestésica. Nessa tabela, nós podemos comparar a potência dos anestésicos inalatórios. Isso porque nós temos uma coluna chamada concentração alveolar mínima. Então, a potência é definida como a concentração mínima para aquele anestésico provocar algum tipo de anestesia, algum tipo de inibição dos movimentos em uma incisão cirúrgica. Significa que o alotano, dentre esses anestésicos gerais dessa tabela, o alotano é o que apresenta a menor concentração alveolar mínima, portanto, ele é o anestésico mais potente. Já o óxido nitroso apresenta menor concentração alveolar mínima, significa que ele é o menos potente. Mas a potência diz respeito ao coeficiente de partição óleo-gás, ou seja, a sua lipossolubilidade. Então, quanto mais lipossolúvel for, mais potente será o anestésico geral. Quanto menos lipossolúvel for, menor a sua potência anestésica. Nessa mesma tabela, nós temos também o coeficiente de partição sangue-gás, ou seja, a capacidade daquele anestésico se dissolver no sangue comparado ao gás, ou seja, a capacidade de ligação às proteínas. Então, nós vimos que o alotano ele apresenta uma grande lipossolubilidade, então ele precisa se ligar às proteínas. Não necessariamente ele consegue se ligar às proteínas, mas ele precisa se ligar às proteínas. Então, o coeficiente de partição sangue-gás do alotano é bem alto comparado ao óxido nítrico, melhor, ao óxido nitroso. Uma vez que ele é bastante lipossolúvel, ele tem a necessidade de se ligar às proteínas plasmáticas. Mas isso não necessariamente é verdade. Se nós olharmos, por exemplo, o éter dietílico, ele apresenta uma lipossolubilidade menor do que o alotano, mas ele apresenta uma capacidade de ligação às proteínas bem maior, quase 6 vezes maior. Então, a capacidade de ligação às proteínas, ou seja, o coeficiente de solubilidade sangue-gás, ele diz respeito à capacidade de indução ou de recuperação da anestesia geral. Então, o éter, por exemplo, o éter dietílico, ele tem uma capacidade de indução e de recuperação muito mais lenta do que os demais anestésicos gerais. O óxido nitroso ele apresenta menor capacidade de indução e de recuperação dentre os mostrados nessa tabela. Então agora vamos comparar a taxa de difusão dos anestésicos inalatórios. Nesse gráfico, nós podemos verificar o tempo de administração em minutos comparados à pressão parcial alveolar. Pressão parcial alveolar, na verdade, é a concentração alveolar mínima, ou seja, a capacidade que aquele anestésico tem de atingir a concentração alveolar mínima em determinado tempo, ou seja, a capacidade que ele tem de produzir anestesia geral. Então a gente viu que o óxido nitroso, por exemplo, ele rapidamente induz anestesia, então ele tem uma indução rápida, também tem uma recuperação rápida. Isso acontece porque o óxido nitroso tem uma baixa capacidade de ligação às proteínas, então facilmente ele atravessa a barreira hematoencefálica, certo? Então, o óxido nitroso, por ter uma baixa capacidade, tem uma alta capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica,
ele é limitado apenas pela perfusão. Então, a limitação da anestesia depende apenas do fluxo sanguíneo. Se o fluxo sanguíneo for elevado, ele rapidamente induz uma anestesia. Se o fluxo sanguíneo for mais lento, a anestesia também é um pouco mais lenta. Então, o óxido nitroso, o desflurano e o isoflurano, que apresentam coeficientes de partição sangue e gás baixos, a gente pode verificar aqui na imagem, apresentam coeficientes de partição baixos, eles são anestésicos gerais limitados por perfusão, limitados pelo fluxo sanguíneo. Já os anestésicos gerais que apresentam coeficientes de partição sangue e gás elevados, ou seja, estão ligados às proteínas, conseguem atravessar a barreira hematoencefálica lentamente, apesar de serem bem potentes, porque são muito lipofílicos, como o caso do alotano, eles conseguem induzir anestesia lentamente. Esses anestésicos, eles são limitados por ventilação, ou seja, a capacidade deles chegarem no alvéolo e, consequentemente, no sangue, é quem limitam esses anestésicos. Uma vez que quando chegam no sangue, eles se ligam nas proteínas, chegam até a barreira hematoencefálica, mas o transporte, a travessia da barreira hematoencefálica vai depender do desligamento do anestésico geral das proteínas. Então, óxido nitroso, desflurano e isoflurano são anestésicos limitados por perfusão, enquanto que o alotano e o éter são limitados por ventilação, por apresentarem um elevado coeficiente de partição sangue e gás. Então, chegamos ao final da segunda parte da aula anestésicos gerais. A gente falou sobre os anestésicos inalatórios. Próxima aula falaremos sobre os anestésicos intravenosos. Então não percam a próxima parte, terceira e última parte da aula anestésicos gerais.